uma questão importante, sabe? Eu estava conversando com alguns professores de educação física, é sobre avaliação. Avaliação sempre parece ser um calcanhar de Aquiles aí para a educação física na escola. Acho que a gente pode, né, falar da nossa experiência sobre o que a gente já viu de avaliação, né, de proposta de avaliação, o que é avaliar. A gente vê as tentativas dos professores, né, de se avaliar algo e o nosso componente assim tão muitas vezes perdido em relação a isso, né? A gente não vê muita clareza para o professor do que ele avalia. Acho que, Vasco, quando a gente fala de avaliação, a gente deve pensar, né? Avaliar é um elemento importante quando a gente fala dentro desse processo de ensino e aprendizagem, mas também ele está em todas as situações e momentos do dia, né? Se a gente vai comprar uma camiseta, a gente, eu faço uma avaliação para ver se aquela camiseta é legal. Então eu estabeleço alguns critérios, né? Então, quando a gente estabelece alguns critérios para a gente selecionar algo, isso faz parte de uma avaliação. Então a avaliação dentro da educação, ela é um tema muito importante. Ela vem, né, com isso que você falou, é fundamental, né? Historicamente ela acontece, e quando a gente, nesse nosso tempo de aula, a gente vê colegas, né, troca de ideia na sala dos professores falando que a avaliação ela usa para intimidar o aluno, né? Ela usa para a gente escutou isso já, né? Que é para um momento de desforra. Então, e hoje a gente se depara num momento em que a avaliação ela tem e deve ter um significado importante. E na avaliação física, avaliar em educação física também é um grande desafio para a gente, né? Porque Avaliação física não, avaliar na educação física. Isso, avaliar, né, na educação física. Eu acho que muito por conta do nosso objeto mesmo, né? Esse objeto de estudo, que é o movimento, ele impõe uma mudança no jeito de pensar na escola que é muito estranho, como se fosse um corpo estranho dentro da escola. Poxa, mas como é que você vai avaliar se os alunos só estão correndo, brincando, se mexendo e tal? Porque a escola, o outro professor, a coordenação, a diretoria de ensino, a sociedade só conhece um modelo de avaliação, que é o modelo de avaliação formal, escrita, onde ele tem que registrar, escrever, e ali é o que está definido naquela linguagem o que ele aprendeu. É só ali que você vê a aprendizagem do aluno. E na educação física, Vasco? Então, aí eu acho que a educação física, assim, por si, muito tempo, por essa necessidade de aplicar uma nota se valendo de alguma coisa, por exemplo, do movimento, então se avaliava o próprio movimento. Por exemplo, se você, sei lá, vai jogar a bola na cesta, se você acerta 10 pontos, acerta 9, eu sei que, né, parecendo até meio tolo em falar isso, mas se acaba, e às vezes até usando outros meios, mas que no fim está se avaliando o experimentar dos alunos, a experiência, a vivência, que é importante, mas não se faz bem ou se faz mal, se faz certo ou se faz errado. Porque se você tem isso como fim, justifica avaliar isso. Quando você falou, você lançou essa avaliação, me lembrou instantaneamente as minhas aulas de educação física, como eu era avaliado, né? Então eu era avaliado pelo desempenho, então eu dava 10 saques do voleibol, ou eu também fazia isso, né? O professor fazia, a gente fazia abdominal, flexão de braço, sabe? E pelo desempenho. E também, Vasco, você está falando de uma coisa que me lembrou.
avaliar na educação física, eu tinha esse... A gente também se deparava com essa situação que o professor avaliava não só o movimento, o desempenho do aluno naquele determinado gesto ou o desempenho físico, mas o comportamento. Sabe, se ele vinha de uniforme. Não estou falando que isso é ruim, sabe, Vasco? Se a conduta dele, se ele era um aluno educado, se ele chutava a bola de vôlei, tudo isso também era avaliado. Eu penso hoje que a avaliação ela tem elementos importantes do ponto de vista atitudinal, né, de conduta inclusive, para ser discutido, né, dentro da avaliação, né, como você falou, né, ampliar as possibilidades de avaliar o conhecimento na aula de educação física é um momento importante, né, onde o professor lança a mão de não um só instrumento, né, ele tem que ter instrumentos objetivos e também subjetivos, né? Onde esse professor ele consiga também mensurar, verificar o que ele está aprendendo de conteúdo, né? Conhecimento conceitual, factual, mas também, né, na dimensão procedimental e atitudinal.